Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Que alegria em poder estar aqui com os irmãos. Já faz algum tempo que não posso por motivo de trabalho, mas nos concede Deus hoje esta maravilhosa e rica oportunidade. Sem demoras, eu já quero desde já agradecer aos pastores que estão aqui na minha retaguarda, agradecer a esta oportunidade de dividir com os irmãos a palavra nesta noite. Lucas, evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 22, aleluia, aliás, desculpa irmãos, capítulo 21, evangelho que escreveu Lucas, capítulo 21, o versículo a partir, para a nossa meditação, e nós vamos ler somente este versículo, e os irmãos se assentarão, versículo 33, Lucas 21, versículo 33, que diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Podemos assentar, dê uma linda salva de palmas para Jesus, bem forte para Jesus, aleluia, glórias a Deus. Desde o início deste culto, assim que cheguei, tenho sentido fortemente a presença do Senhor, o operar do Espírito Santo. Fique atento, Deus falará aos nossos corações nesta noite através da sua palavra. Glórias a Deus. Lucas 21, a partir do versículo 25, ele relata um ensinamento de Jesus e uma profecia. E Jesus diz assim: sinais do tempo do fim. Então haverá sinais no sol, dizendo Jesus, e na lua, e nas estrelas, e na terra aflição das nações, em perplexidade pelo bramido dos mares e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, vou ler de novo. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, glórias a Deus. Amados, o Senhor me deu esta palavra para dividir com os irmãos. E quando eu digo que o Senhor me deu, é porque Ele deu mesmo. Eu fui conduzido pelo Espírito de Deus a esta meditação para dividir com os irmãos, e isto me trouxe grande espanto e alegria, pois a minha esposa estava próximo de mim quando meditava, e eu meditando e me deparando com esses versículos, com esses capítulos, com as passagens bíblicas, eu me admirava e comentava com ela: como o Senhor é bom, Ele é Deus fiel, Jesus é maravilhoso, porque nós temos vivido e visto os últimos acontecimentos, amados, e nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor falou através do livro de Lucas, através de outros evangelhos da sua volta. E Lucas nos diz assim, através do seu evangelho, em que Jesus fala que devemos estar atentos. Assim como sabemos que as árvores no tempo certo dão seus frutos e ela dá um sinal, assim será os sinais da vinda do Filho do Homem. E há muitos amados
que estão dispersos, não estão percebendo o que está acontecendo no mundo de hoje. Sinais estão explodindo, sinais estão aparecendo, pelo que temos visto na mídia, são notícias lá do Oriente Médio, aonde o Senhor está mostrando para a sua igreja que Ele cumpre a sua palavra. Alguns pensamentos, alguns estudiosos que dizem que esta palavra, que dizem que esta passagem, ela se cumpriu no ano 70, no ano 70 depois de Cristo, de nossa era. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu vejo que esta passagem tem dois momentos, que tem duas ocasiões. Sim, no ano 70, com a invasão, com o cerco da Judéia pelos romanos, realmente parte desta profecia ela se cumpriu, aonde ali o imperador tomou e cercou a Judéia. Mas existe um segundo momento em que nós vemos que o Senhor está cumprindo as profecias nos dias de hoje. Porque nós vimos aqui que o Senhor fala que haverá sinais no céu. Então haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra aflição das nações, em perplexidade pelo bramido dos mares, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Não é isso que temos visto nesses dias? As virtudes dos céus sendo abaladas. Não é isso que o noticiário nos traz? E nesta noite, o Senhor me deu esta palavra para que a igreja desperte, para que a igreja se atente à sua volta. Porque muitos há que dizem que o Senhor não voltará. Muitos há que justificam que a volta de Jesus se dá quando nós saímos, quando nós deixamos essa terra. Aí se dá a volta de Jesus. Mas a sua palavra diz que Ele virá em uma segunda vinda. E é isso que tem mantido a igreja de pé, a esperança da sua vinda. E há muitos, é verdade, irmãos, que já desistiram dessa expectativa, desistiram dessa esperança. Mas nesta noite, o Senhor quer que essa esperança se renove em nossos corações. Essa esperança, como outrora havia em nós quando nos convertemos, que ela se renove em nossos corações. O Senhor quer que a igreja retome novamente essa esperança, porque essa esperança nos traz força. Essa esperança da sua segunda vinda, ela renova a nossa fé, ela coloca a igreja de pé e marchando na terra. Nós vimos que a partir do ano de 2019, parece que o mundo foi abalado, as igrejas se esvaziaram, parece que a esperança acabou para alguns. Mas hoje, nesta noite, de uma maneira maravilhosa, o Senhor vem dizer à sua igreja: renova a sua esperança, porque passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia! Amados, o Senhor Jesus é o único que tem as três unções: sacerdote, profeta e rei. Aleluia! Sacerdote porque Ele é o sumo sacerdote. Profeta porque aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, há de se cumprir. E rei porque Ele reina eternamente. E Lucas diz que aí, através dos sinais dos tempos, saberemos que o reino de Deus está próximo. Aleluia! Pedro,
na sua segunda carta, eu peço aos irmãos que abram ali em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Aleluias. Versículo 3 em diante. Glórias a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante, e leremos até onde o Senhor assim permitir, onde diz assim: sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo que ele não vai voltar, dizendo que ele não ressuscitou, dizendo muitas vezes que ele não existe. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas permaneceu o mundo desde então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que há um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Oh, glórias! Irmãos, o Senhor quer despertar em nós nesses dias aquele amor dos primeiros dias que nós sentimos na sua presença. Aquele amor que, por causa das condições do dia a dia, ele foi se esfriando, desaparecendo, e foi dando lugar a outras coisas que não é do Senhor, que não é de Deus. Mas nesses dias, aprove ao Senhor mostrar os sinais da sua vinda, para que retomemos aquele primeiro amor, para nos prepararmos para este dia que está chegando. Está chegando como um fogo consumidor, porque a terra está aguardando este dia. Glória a Deus, aleluias. A natureza está aguardando o dia da sua vinda. Diz aqui Pedro no capítulo 3, a partir do versículo 3. Irmãos, o Senhor, Ele quer buscar uma igreja não morna, não fria, mas uma igreja avivada, uma igreja tomada pelo seu Espírito. Aleluias! Porque a marca da salvação é o Espírito Santo de Deus. Aleluias! E aqueles que não tiverem essa marca não hão de subir. E só é necessário, e só é possível ter o Espírito Santo de Deus com uma vida de separação, uma vida de santidade. O Senhor não quer qualidade, o Senhor não quer quantidade, o Senhor quer qualidade. Estão aqui nesta noite, estão aqui neste ministério, estão aqui nesta igreja, aqueles que foram selados e escolhidos pelo Espírito Santo, que ainda persistem em dias difíceis na presença do Senhor. Aleluias! Que mesmo sem força, dobram seus joelhos
e se erguem em oração ao Pai, que mesmo sem força, tiram um tempo para a meditação da palavra, que mesmo sem força, persistem na presença do Senhor, andando em retidão e santidade. Mas o Senhor quer despertar algo mais nesta noite, nos nossos corações, porque nesses dias o Senhor permitiu que sinais que estão descritos na sua palavra aconteçam no mundo, mas só permitiu esses sinais porque tudo é com permissão dele, tudo é para ele, por causa da sua igreja. Irmãos, há relatos que alguns dos povos iranianos estão sonhando com o Senhor, estão aceitando a Jesus, porque estão sonhando com o Senhor, e o Senhor está chamando-os para estar com Jesus, e estão aceitando, porque os palestinos, eles não aceitam ouvir de Jesus, eles não aceitam a pregação, mas o Senhor está usando dos vários recursos para alcançá-los. E nesta noite o Senhor vem com a sua palavra para avivar a sua igreja, para renovar a sua igreja. Irmãos, a graça que eu estou sentindo aqui em transmitir, em dividir com os irmãos esta palavra, é uma coisa tão forte, tão poderosa. E o Senhor tem propósito nesta obra, o Senhor tem propósito na vida dos irmãos. O Senhor é aquele que Ele não faz a sua obra pela metade, mas Ele faz a sua obra completa. E cada irmão aqui tem uma obra diante do Senhor para fazer. Aleluias, glórias a Deus. A sua vinda há de acontecer, ninguém pode impedir. Ele virá, rasgará este céu e Ele aparecerá e chamará a sua igreja para si e nos levará para estarmos com Ele eternamente. Aleluias. Glória a Deus. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Aleluia a Deus. Nesta noite o Espírito clama. Glória a Deus. Nesta noite a palavra ela arde em nossos corações. Deus poderoso. Porque esta é uma noite de renovar a aliança com Deus. Aquela que outrora nós firmamos com o Senhor na nossa conversão. Aquela que outrora firmamos com o Senhor no momento difícil. Esta noite é noite de renovação, é noite de avivamento, é noite de você pegar esta palavra e guardar contigo, tomar posse. Aleluia. Porque o Senhor fará maravilhas na vida da sua igreja nesta noite, pelo seu zelo, porque nosso Deus é um Deus zeloso, porque o nosso Deus é um Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Aleluias! Já dito aqui pelo nosso pastor Washington nesta noite, confirmação para a palavra. O Espírito Santo ele passeia no meio da sua igreja. E se você tomar hoje, se você firmar hoje renovação da aliança com o Senhor, você viverá novos dias de vitória,
E até aqui, Aleluia, Deus. e até aqui, me deu o Senhor. E que Deus abençoe. Aleluia. Aleluia.